vou me apresentar, né? Para que isso fique na gravação e que todas vocês também possam, né, se apresentar. Então, o meu nome é Germana, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, estou nessa incumbência esse ano de promover algumas ações que a gente possa repensar, né, a produção do vestuário local, né? E aí uma frase que eu peguei emprestada da Carol Barreto, que é uma grande amiga, né, estilista baiana, até que ponto discutir a moda pode gerar uma contribuição para a desconstrução da desigualdade, né, seja lá qual desigualdade eu esteja me referindo, né, do ponto de vista de gênero, de raça, social. Queria aprender com vocês, né, como é que vocês pensam algumas coisas que são colocadas por esse movimento, né? Uma delas, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que os alunos aqui precisam conhecer vocês, né? Então, quem começa se apresentando? Boa noite. Respondendo sua pergunta, estou muito cansada. Imagine que ocorre. E ainda tenho barracas para colocar para fora ainda hoje, que Ai, meu Deus. vira para montar às 7 horas. Então, é isso. Então, eu me chamo Tatiane, eu sou artesã, sou multiplalis, sou artista, sou militante, sou empresária, tenho uma Negra Luz já há 11 anos, trabalho com recorte étnico-racial, minha pauta é preta, minha vivência é preta e minha fala é escura. Então, acho que a minha apresentação ela fica aqui para que a gente consiga desenvolver. Eu tenho ainda algumas dificuldades no falar, né? Mas fiquei surpresa quando eu deparei com tanta gente. Eu não estava esperando por isso, né? Automaticamente eu já me travei. Mas, enfim, eu acredito que consigo desenvolver no decorrer do bate-papo. Obrigada, querida. A gente está aqui para aprender com você. Tamo junto, Tati. Bom, vou aproveitar e já me apresentar também. Eu sou formada em design gráfico, né? Fiz parte da primeira turma de design da UFES. Entre trancos e barrancos, me formei. Nesse meio do caminho, na verdade, quando eu já estava perto de me formar, naquele questionamento, né? E agora, o que é que vai ser, por onde seguir? Porque o próprio design dá vários caminhos. E nesse meio tempo, me descobri costureira, né? Fiz um curso de corte e costura, me apaixonei e decidi criar uma marca e ver no que dava. Mas sempre desde o começo, assim, nesse viés de me questionar qual seria o meu diferencial, né? Criar um propósito além de uma marca, porque marca de roupas já tem milhões. Então, o que é que eu faria a partir dessa minha vontade, dessa minha identificação com a costura, qual caminho eu ia trilhar, né? E o aprendizado é constante, já tem vai fazer 7 anos esse ano, e é sempre um caminho de aprendizado, e mais um agora, que a Germana sempre me cutuca, sempre me incentiva a falar, a participar, mas eu também sou meio retraída para falar, meu negócio mais é a vivência, mas estou aqui para a gente fazer essa troca. Bom, meu nome é Naná, sou costureira, estilista, educadora popular. Já tenho todo mundo tem uma historinha, né, de como começou. Eu comecei a costurar profissionalmente pela maternidade, né? Então, não tem como não colocar aqui que eu sou mãe de 3, né, de Lua Maia, Lenine e Luca. Então, a paixão pelo vestir, pelo comportamento visual, né, essa comunicação visual sempre fez parte da minha vida, mas a costura ela veio no método de sobrevivência mesmo, né? Eu tinha 3 filhos e não sabia o que fazer da vida, porque eu passei toda a minha vida só sendo mãe. E a costura me salvou. E a partir disso tudo é que eu decidi entender como é que essa costura que me salvou pode salvar outras mulheres, outras pessoas. Então, esse é meu caminho. Ainda estou no processo de descoberta, mas já sei qual é o caminho. E também não posso deixar passar batido, Germana, agradecer pelo convite, né?
Então, essa é a primeira vez que eu estou do outro lado do Fashion Revolution. Então, foram 4 anos como representante do Fashion Revolution e precisei realmente me afastar. E quando eu soube que era você, eu fiquei muito contente, né? Porque eu já conhecia, já sabia qual era a linha. É, e é massa tá desse lado de cá. É massa. É estranho. Mas é tanto que eu sou bem faladeira e tô bem travada, assim. É estranho, mas é isso. Muito obrigada. Vocês contaram um pouco, né, como começou a costura, mas eu fico sempre curiosa. Eu disse aos meus alunos semana passada, eu trabalho muito essa parte editorial e eu, numa fala minha, numa entrevista que eu dei com os alunos, eu descobri que eu tinha uma vivência de infância com isso, né, com essa produção de livro e etc. E aí eu fico me perguntando, né, qual é a memória que vocês têm, né, com a roupa, né? Que história de amor é essa que fez com que vocês se tornassem costureiras, né? Porque você, Naná, disse que foi costurar porque teve 3 filhos, né? Mas poderiam ter outras coisas que você, né, pudesse imaginar em fazer. Marília do mesmo jeito, né? Ainda mais porque o curso no qual ela se formou não dava esse direcionamento para a moda, né? Mas, de repente, ela se tornou uma empresária da moda. E Tati, né? Que história de amor é essa que faz com que vocês, né, se voltem para essa produção, né? Essa acho que é uma primeira curiosidade, né, de entender, inclusive para os alunos, né, que estão... tem alunos aqui do 4º, do 2º, do 6º. A gente, essa semana, teve uma conversa com Goia, com parte desses alunos. Uma coisa que a Goia Lopes disse, né, que ela busca muito entender a experiência dela, né, de vida, né, e ela traz isso muito para estabelecer relações de emoção, né, com aquilo que ela trabalha. Né? Como é isso na vida de vocês? Como é que surgiu isso na vida de vocês? Olha, a Altair entrou. Bem-vinda, Altair. Posso pegar a fala para responder primeiro? Pode. E engraçado isso, você trazer agora, né? Eu comecei com retalhos de tecido de estofador, com o que seria descartado. Eu e uma amiga, nós começamos a fazer bolsas de retalho e a vender essas bolsas. E a partir desses retalhos e de toda a troca que a gente construiu, né, nesses acessórios, que eu fui expandindo para outras coisas, já são 17 anos. E eu fui criando cada vez mais amor e eu percebi que, de fato, a cada retalho, a cada novo mosaico que se montava, a gente contava uma história, até mesmo para vender aquele produto. Então, você se remonta, você se refaz, você se reconhece, você se desconhece. E é exatamente toda essa junção e todo esse molejo que me faz vivenciar a moda. Porque horas é aqui, horas é semente, hora é miçanga, hora é resina, hora é cerâmica, hora é retalho, outroras coco, e essa mistura toda vai trazendo elementos e fundamentos para o que é a Negra Luz. Pode fazer crítica também? Aproveitando, né, para fazer uma crítica para a ideia do que é o artesanato, eu fiz minha carteira de artesã em 2014, levando esse produto como produto principal para a carteira de artesã, e o produto ele não era reconhecido, e eu não entendia por que não era reconhecido. Como artesanato? Como artesanato, foi feito um grande escarcéu. Eu disse, como assim? Eu estou reaproveitando um tecido que iria para o lixo. Estou fazendo a higienização, um corte, um design, a peça é toda costurada à mão, e não é artesanato. Qual é o conceito de artesanato que vocês têm? Porque em nada que eu entenda, isso aqui não pode ser outra coisa senão artesanato. E eu fui obrigada a marcar com uma segunda e uma terceira pessoa para conseguir ter o meu trabalho reconhecido como artesã. Porque a pessoa inicial que me atendeu não reconhecia esse processo enquanto artesanato. Então, acho que o quadrado que colocaram o artesanato ele é muito pequeno, porque um artesão é capaz de... Aqui no Brasil é muito pequeno. A gente tem algumas instituições que, né, que colocam, que enquadram, né, determinados produtos como artesanato,
e exclui uma série de coisas que são produzidas, e que, enfim, é uma discussão boa essa. Não, menina. Eu acho que assim, a criação, a vontade de criar, de trabalhar com as mãos, sempre teve comigo, que eu me lembro assim, minha mãe não é costureira, mas ela, acho que como a grande maioria das mães, das avós, tinha uma máquina de costura para se virar com os retalhos, com reparos de roupa em geral. Então eu me lembro, quando você me perguntou assim, eu fiquei me questionando, né, o que é que eu vou contar? Que desde essa fase, assim, que eu era pequena, eu gostava de fazer minhas roupinhas para boneca, de fazer roupinhas para Barbie. Então, esse criar, esse com as mãos, o artesanato, sempre me interessou de diferentes formas. Tanto que quando eu tive que escolher um curso, eu fiquei, assim, totalmente perdida, porque eu não sabia, diferente de algumas pessoas, eu não sabia o que é que eu queria fazer. E o design, há não sei quantos anos atrás, eu até esqueci quando foi que eu entrei. Há mais de 10 anos atrás, era 2010. 2010, pronto. Eu nem sabia o que era direito o curso. Eu descobri o que era durante o curso. E tem muito a ver com o que eu faço hoje, porque o design gráfico me salva de várias coisas que eu preciso, que estão por trás de uma marca, né? Então, graças à minha formação, me dá esse alicerce de eu conseguir me virar em várias coisas para botar minha marca no mercado. Mas esse lance do criar sempre teve comigo e é tanto que eu sempre estou criando coisas novas. Desde o começo também, a minha intenção foi trabalhar com peças descartadas pela grande indústria, né? Então, ainda é um dos meus focos. Eu trabalho com esse tipo de material também, não exclusivamente. E faço roupas, bolsa, invento de pintar ecobag com serigrafia. Enfim, minha vontade é de, se eu fosse mais de uma, eu daria mais conta de mais coisas que eu quero fazer. Então, essa vontade de criar sempre teve comigo, assim. E foi um dos incentivos, assim, de coragem de realmente criar uma marca e ver o que é que ia dar. Porque na época que eu fiz o curso, né, eu estagiava já na área, né, eu era estagiária de uma empresa em design gráfico, ganhava bem na época, e eu não pensei assim, o que eu gostava, o que eu me identifiquei realmente, que eu acordava já pensando em fazer, era criar, era costurar. Então, acho que isso sempre fez parte, assim, do que eu gosto, de quem eu me identifico. O apreço pelo vestir e o artesanato, eu nunca desconectei uma coisa da outra, né? Porque tudo comunica. Mesmo o trabalho mais louco que você veja, ele está querendo te comunicar alguma coisa. Talvez você não esteja pronto para entender, mas ele quer comunicar. Então, é uma comunicação. Então, eu sou do interior, né? Eu sou de Itabaiana, mas fui criada aqui. Mas tenho muita, muita coisa de lá. E minha bisavó, que era uma mulher que morreu com 100 anos, e era uma mulher super ativa e tal, ela era artesã. E ela era artesã e morava do lado da igreja da cidade. Então, assim, tudo que precisava para os casamentos, desde a igreja até a festa, a minha avó fazia. Então, eu com 4 anos, eu já estava do lado dela, na mesinha dela, aprendendo a fazer cola com farinha de trigo. Com 4, 5 anos. Então, desde então, minha infância sempre foi essa: estudar papel machê, cerâmica, gesso, vela, o que poderia, o que Aracaju poderia, pintura a óleo, o que Aracaju poderia me oferecer de cursos, meus pais sempre me impulsionaram, né? Só que a moda, então, eu sempre fui artesã, né? Inclusive, com 18, 19 anos, eu pagava aluguel fazendo e vendendo biju. Na universidade, no trabalho das amigas, da minha mãe, que é funcionária pública, então todo mundo compra. Então, eu pagava aluguel assim, né? Eu já tinha uma filha, com 17 anos já tinha uma filha, então eu precisava me virar. Então, a manualidade sempre fez parte da minha vida, né? Agora, a roupa, o vestir, é impossível. Minha avó era costureira e meu avô era sapateiro. Então, eu cresci ouvindo o som realmente da máquina, porque eu sempre fui muito apegada à família, a ela, né? Aos sábados, sem erro, tinha almoço na casa dela, e sempre isso, a máquina e às vezes aquele cheirinho de cola de sapateiro, sabe? Sempre fez parte da nossa vida. Só que aquela coisa, né? Quando eu ia pensar que eu ia me profissionalizar nisso? Né? Por isso eu volto a falar, foi a real necessidade. Então,
ela me salvou. Eu nunca pensei, uma coisa é você fazer porque gosta, porque tem algum tipo de habilidade, outra coisa é você decidir que aquilo ali vai ser seu meio de vida. E haja coragem, né? Haja coragem para tomar essa decisão. Não tenho formação superior, fiz artes visuais, mas não completei, por dificuldades da vida da maternidade mesmo, são 3, né? Então, eu não tinha um plano B, não tenho até hoje um plano B. Então, assim, haja coragem, mas é extremamente delicioso. E eu queria muito que minha avó e meu avô estivessem vivos hoje, né? Os dois morreram recente, mas antes de eu começar a marca, ou seja, 5 anos atrás, e eu acho que eles iam rir muito dessa situação. Porque eu encostava na máquina da minha avó e pedia para ela me ensinar, e ela dizia, vai estudar. Quero você aqui na máquina, não. Eu, não, vó, eu queria aprender. Ela, não, vai estudar, não quero você na máquina. Então, hoje eu acho que ela ia rir muito disso, né, dessa situação, de eu conseguir educar meus filhos de perto, não terceirizar tanto a maternidade, como infelizmente as mulheres hoje precisam fazer para se apontar no mercado, né? E ao mesmo tempo seguir uma vida de costureira. E aí depois da costura veio toda essa bagagem, essas outras coisas, né? Que é com o trabalho em comunidade, né? Hoje eu já dou aula, então assim, tem um caminhozinho aí. E no meio desse caminho, na verdade, por todo esse caminho, teve o Fashion Revolution do meu lado. Então, eu sempre trilhei de um lado com o Fashion Revolution, o outro seguindo os caminhos, né? Entendi. Tem uma coisa interessante na fala das 3, que eu acho que é um ponto que eu tive em Tobias Barreto, né, há acho que 3 semanas atrás, numa associação de artesãs, e na fala da presidente, eu trabalhei 15 anos com artesanato, né, na Paraíba, e me veio a lembrança de coisas sobre essa relação da mulher artesã e de não conseguir entender que o que ela faz é trabalho, né? E aí ela não consegue entender que aquele dinheiro, né? Aquela peça que se reverte em dinheiro, e aí ela coloca isso na feira, ou ela compra um objeto para dentro de casa, ou ela incrementa para pagar a escola, né? Ela, mesmo assim, ela tem uma dificuldade de entender que essa atividade dela é trabalho, né? E aí, eu conversando com a presidente lá da associação, eu disse a ela, olha, tem 2 coisas que para mim é muito claro com relação a isso, né? E aí eu queria escutar vocês, né? Primeiro porque o trabalho, a palavra trabalho, a atividade de trabalho, ela está muito atrelada, né, dentro da sociedade em que vivemos, né, ao provedor, né, de uma família. E o provedor geralmente é um homem, né? Então, existe desabilita-se, né, a palavra trabalho como uma possibilidade da mulher, né? Que é um absurdo, né? Ela tem que entender que o que ela faz é trabalho, né? Existe um distanciamento, né? Ela não se consegue se sentir digna de que o que ela faz é trabalho. Olha que coisa maluca isso, né? A outra coisa é que a renda, né? Elas fazem renda de birro, também o fazer a renda, a linha, a costura, né, como vocês, também é uma atividade considerada feminina, né? E aí, como é isso para vocês, né? Vocês sofrem preconceitos, né, dentro do núcleo familiar ou fora disso, né? Preconceito no sentido de que, como o Tati falou, nossa, eu tive que falar com não sei quantas pessoas para que reconhecessem a minha atividade como, né, uma atividade de artesã, né? Existe aqui em Aracaju, né, especificamente aqui no lugar onde vocês circulam, né, um desconsiderado que vocês fazem como uma atividade intelectual, né, como uma atividade que depende, né, de um pensar, de um articular, né, porque vocês têm que articular muita coisa, matéria-prima, né, uma rede de possibilidades de como comercializar isso, né, quais são as narrativas que fazem parte desse produto que vocês estão colocando para comercializar, né? Então, tem muita coisa aí engendrada, precisa engendrar muita coisa,
né? E por ser mulher, isso tem algum problema para vocês, mulheres empresárias? Como é isso? Me contem. É complexo, né? Infelizmente, é real, é doloroso e é dilacerante. Enquanto mulher preta, então, muito mais complexo. Inclusive, esse momento para conseguir a carteira, o que me deixou muito revoltada foi ela usar a palavra que não é achismo meu, o que você faz não é artesanato. E aquilo ali, eu disse, isso não é achismo, mas isso é racismo. Aquilo não caiu bem no meu oceano, não. Eu transbordei, porque enlouqueci dentro da sala. Eu disse, não, isso não é cabível. Então quer dizer que eu posso comprar uma cerâmica, pintar um caju e artesanato? E eu fazer todo esse trabalho e me entregar um produto pronto, manual, não é artesanato? Como é isso? Se fosse uma pessoa de pele clara, de pele branca, você teria o mesmo tratamento? Seria reconhecido enquanto artesanato? Eu tenho que estar fazendo sempre mais, mostrando sempre mais, para poder ser vista e reconhecida pelo meu trabalho? Se uma porta que eu abro tem que se fechar 5 para que uma outra venha se abrir novamente, sabe? Isso é dilacerante. São 16 anos, 17 anos enquanto artesã. Vou fazer 11 anos esse ano enquanto proprietária da Negra Luz. E eu tenho 4 anos, vou fazer 4 anos que consigo viver da minha empresa. Né? Com muita luta, com muita honra, sabe? Eu tenho muito orgulho do que eu sou, de quem eu me transformei para isso. Mas é muito dilacerante, porque eu tenho que fazer todos os dias o reconhecimento de quem eu sou para que não permita que o outro me pisoteie. Ele subjugue, né? Você fica subjugada. Sim, ser subjugada. De não ter o papel acadêmico, querer tirar o meu lugar de narrativa, eu não permito mais. Porque eu tenho o direito de falar, a história é minha, quem construiu ela foi eu. Se você não calça o meu sapato, então não fale da minha história. Porque enquanto eu aqui tiver, e língua eu tiver, eu falarei. Porque foi assim que eu aprendi. Ainda pequena, mas vou continuar falando. Muito bom. Obrigada. Assim, é massa porque, tipo, somos 3 empreendedoras, empresárias, mas com vivências e perspectivas muito diferentes, né? Então, acho que isso é muito enriquecedor, assim, para esse encontro. Quando a Naná falou, assim, da avó dela, bisavó, né? Ah, vai estudar, sai daqui. Tipo, ela não conseguia ver o valor do que ela fazia. E eu acho que isso é muito real e consigo ver a mudança em relação aos dias de hoje, assim, que existia essa percepção por, de repente, não ser uma escolha, mas ser apenas o que restava, costurar e ganhar aquela renda, né? Diferente, trazendo para mim, né, para minha história, diferente de mim, foi uma opção minha. Então, eu escolhi isso e eu valorizo muito e acredito que as pessoas, né, os clientes ou então amigos, hoje em dia, tem outra percepção dessa profissão, ainda mais por me ver, você é tão nova, você costura, tipo, tem outro valor por trás, né? As pessoas se surpreendem e valorizam isso. Muita gente diz, queria aprender, queria saber costurar, então acho que muita coisa mudou. Em relação à minha família, ao apoio, logo no começo eu ainda não tinha me formado, né? Estava terminando a faculdade. E minha mãe ficava muito assim, me questionando, mas sim, você criou essa marca, mas e você não vai trabalhar na sua área, não? Então, por muito tempo, ela me questionou isso. Eu falei, mãe, tentava, né, explicar do meu jeito, das minhas escolhas. E no começo era muito isso. Sim, Marília, mas e aí? Vai terminar a faculdade e não vai procurar nada na sua área, não? E tal. Então, tinha muito esse questionamento. Mas, assim, hoje em dia, também, né, depois de ver o que realmente, os resultados, né, os frutos que eu tô colhendo, enfim, já tem outra percepção. Acho que também, assim, existe uma diferença de quando você é uma costureira e tem uma marca, por exemplo, tipo, no meu caso, eu tenho uma marca e eu costuro, então eu acho que as pessoas veem isso com outros olhos do que uma costureira de bairro, por exemplo. Eu não sei se mudou muita coisa para esse tipo de costura, porque, né, elas se apresentam de outra forma. Então, eu não sei se mudou muita coisa. Tipo, as pessoas querem sempre pagar menos, né?
ter o mínimo de custo, mas não entende todo o processo que é costurar uma roupa. E ainda mais, acho que eu tive muito essa visão depois que eu coloquei a mão na massa, né? Do quanto é complexo, de quantos processos se precisam para fazer uma roupa, sendo que a grande maioria das costureiras, ela simplesmente olha uma roupa e ela consegue fazer a modelagem daquela roupa. Porque, por exemplo, para mim ainda é muito... Experiência, né? Não, até hoje eu fico assim, eu admiro demais, porque para mim ainda uma das maiores dificuldades da construção, da produção de uma peça é a modelagem. E a modelagem... Uma coisa interessante, a Carol Barreto, ela fala que ela considera as costureiras que estão com ela como pessoas que estão num processo ali também de produção, né, da roupa. Então, assim, a costureira, ela sabe qual é a vocação dos tecidos, né, dos tipos de tecidos, né, e ela trabalha muito em função dessa vocação, né. Como é que vocês fazem isso? Vocês trabalham sozinhas? Vocês também conseguem incorporar, né, essa mão de obra como parte do processo construtivo da roupa de vocês ou não? Como é isso? Então, as roupas, hoje, na atualidade, eu estou terceirizando a parte da modelagem, já tem um tempo, né? Eu tenho uma modelista aqui de super confiança, então a gente sabe se comunicar, ela me entende, é maravilhosa, então eu terceirizo, porque Marília tem razão, com certeza a parte mais complexa da produção da roupa é a modelagem, né? É o que garante o caimento, é a modelagem e o corte, o caimento legal, perfeito da roupa, então é importante. E a costura, até um tempo desse, eu dividia com uma parceira minha, né? Com uma costureira que trabalha comigo já tem um tempo. Nesse momento, ela está fazendo todas as peças, porque eu estou com dificuldade motora mesmo de trabalho. Mas o processo criativo é meu, de pesquisa, porque não é só criação, né? A gente tem que olhar mercado, tem todo um estudo, né? E a parte realmente, pelo menos para mim, de emoção, assim. É tanto que se eu tiver num momento ruim, não sai nada, assim. Não sai absolutamente nada, sabe? E ao mesmo tempo, às vezes, uma ida na praia sai absolutamente tudo, uma coleção inteira. Então, infelizmente, eu queria ser mais técnica do que como é que eu posso dizer? Sabe? Do que afetiva, sensível. Porque, às vezes, a minha produção, ela empaca a partir do que eu sinto. E é muito perigoso, porque também às vezes ela engata a 100 por hora e não tem nada a ver com o momento. Sou eu que estou sentindo aquilo, sabe? Então, o processo é esse. Eu penso, estudo, crio, vai para modelagem, volta para mim, eu corto e vai para a Márcia, que é a costureira que trabalha comigo já tem um tempo. Na maior parte das coisas de acessórios, sim, mas na costura, não. E é engraçado que, desde sempre, eu não tenho muitas questões com treino, para estar olhando, para estar medindo, para estar... É uma coisa que eu não consigo me entender. Então, eu faço uma parte, né, o macacão limpa, que é a peça que eu mais gosto de fazer, mais amo na vida. Todo mundo que diz, para orar de minha filha, não sei como é que você constrói essa peça e o resultado dela não. Mas, enfim, eu corto e costuro. E eles caem praticamente todos do mesmo tamanho. Enfim, e cai muito bem no corpo. E é a peça que eu amo fazer. Costuro outras peças, mas não consigo dar conta de tudo que tem na loja. Também tenho costureiras parceiras. Não é obrigado a saber de tudo. Sim. Cada um faz um pouco, cada um sabe Claro. um pouco. E todos juntos é muito. Mas assim, Nana, eu acho que a gente deve fazer pelo sentir, porque tudo que a gente faz sem o sentir não tem sentido, não tem propósito. Né? Você mergulha no que você faz, você ama o que você faz, você passa isso nas suas peças, na sua fala, na sua venda do produto. Né? Eu já não tenho mais, eu não sou tanto de estar falando da peça em si, mas eu falo de toda a narrativa, de toda a história, de toda a identidade, que é o que eu trabalho com identidade. Então, o produto é a consequência disso tudo. E as pessoas compram por querer isso, por querer se entender dentro da persona que é a Negra Luz. Isso é muito mais importante para mim. Saber que o que eu faço mexe com ela de alguma forma. Então, se a gente vai para somente o prático, perde esse encanto, perde esse... Acho que
eu digo aos meninos, não se retire do processo, né? Porque eu acho, viu, Naná, que a emoção é o que faz a narrativa do seu produto ser o que é, né? E aí a gente entra numa outra coisa que eu acho que é super interessante, né? Que é uma das pautas do Fashion Revolution, que é essa coisa da transparência, né? De você contar para o consumidor, né? Os processos pelos quais você passa para que a roupa seja o que ela é. Meio que tenta usar as redes para sinalizar, né, o consumidor o percurso que é necessário, ou parte do percurso que é necessário para que aquela roupa seja feita, né? E aí eu fico imaginando, isso de Naná e de Tati também, isso faz parte de vocês, assim, vocês também acham que isso é importante, né? Que as pessoas que compram, que consomem aquilo que vocês produzem, entendam um pouco do percurso que é necessário para que aquela roupa esteja ali. Eu acho que, assim, hoje em dia é essencial para uma marca, faz parte da marca e as pessoas se identificam com isso. É que nem você falou, tem que ser invisível quem está por trás da marca. Eu acho também o contrário. Quanto mais você se mostra, não você, não eu me mostro, não, mas o que está por trás da marca até aquela peça ficar pronta é essencial, porque é isso que vai criar a identidade com as pessoas, é isso que vai fazer as pessoas entenderem os processos, verem que a roupa não nasce ali na prateleira, né? Que são várias pessoas envolvidas por trás, vários processos, várias buscas, ainda mais quando você está trilhando esse caminho da transparência, né? De uma moda mais justa, mais ética. É essencial você mostrar esses processos. Então, no meu caso, eu sempre busco, sempre que possível, né? Porque também no meu caso sou só eu para várias funções. Hoje em dia sou eu e mais 2 costureiras para dar conta, mas o resto todo do processo sou eu. Então, sempre que dá, sempre que eu consigo me planejar, que eu acho que foi também o que Naná quis dizer com isso da questão da emoção, na verdade, eu também queria ter mais planejamento para não ficar tão desesperada em certos momentos, tão o ócio criativo bater também, porque é muita função para uma pessoa só. Então, é o que eu tenho também buscado, porque o meu cenário ideal seria ter uma modelista, várias costureiras, eu ficar só na parte criativa, costurar outras coisas que eu também tenho vontade, mas ainda não rola, né? Quem sabe um dia. Então, o que me despertou para esse caminho foi quando eu conheci o Fashion Revolution, né? Que abriu assim minha mente de diversas formas, porque não fala só sobre moda, né? É um questionamento que abre para vários outros. Então, quando eu criei a marca, que eu estava nessa busca por uma marca mais sustentável, responsável, abriu minha mente para vários outros questionamentos da vida, né? Então, quando eu li também o livro de André, né, Moda com Propósito, bem nessa época, assim, foi que abriu minha mente e me fez trilhar esse caminho que eu acredito que é o que eu mais me identifico. Mas eu acho que isso é interessante, né? Fazer o bom uso, né, das redes, né, Tati? O que você acha? Você se empenha nisso ou isso acontece de maneira mais intuitiva, mais orgânica? Então, eu concordo com a colocação de Marília, né? Eu me coloco muito mais enquanto eu, pessoa, né? Para além de Negra Luz. Né? A Negra Luz é a marca, é a persona, mas Tatiana, ela também existe e ela faz parte de todo esse contexto. Afinal, todas as pessoas que conhecem a marca conheceram Tatiana, conversaram com Tatiana, interagiram com Tatiana. E isso é muito importante para mim, eu não abro mão desse lugar, sabe? E para além disso, eu acho que a gente produz o que seja eterno. Eu não fico me questionando, tem temática, tá quente, tá frio, tá isso. Não. Até porque na linha de acessórios, se eu for, búzio para mim não é um acessório de moda. Búzio é ancestralidade, é referência. Então, eu não posso ficar ou lá ou cá. Não é isso. O meu posicionamento é esse. Então, eu não tenho como me desvirtuar disso. Eu estou falando da minha ancestralidade, eu estou falando da minha espiritualidade, eu estou falando de povos.
né? Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de beleza, estou falando de realismo. Então, eu busco trabalhar dentro do que eu acredito, né? Dentro do que eu experiencio. E a moda, ela é transformadora nas possibilidades que ela me proporciona. Mas, assim... Não, muito Eu só queria dizer que, geralmente as marcas de slow fashion, né, com produção em pequena escala e tal, tem uma relação meio confusa, conturbada com a internet, né, com as redes, porque exatamente pelo que Marília falou, do acúmulo de função. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem semanas que eu estou publicando horrores. Tem outras semanas que não consigo porque eu estou sobrecarregada, porque, tá na né, produção. infelizmente, a rede social, ela toca a música da festa, do momento, entendeu? É ela que está... Que eu não ligo muito, sinceramente, eu continuo sem ligar muito, mesmo sabendo que eu poderia fazer isso, mas eu continuo sem ligar muito. Então, eu uso minhas redes, óbvio, para divulgar o meu trabalho, para divulgar os processos, mas também para outras coisas. Então, adoro publicar sobre lugares que eu vou, que eu acho interessante, adoro publicar sobre a arquitetura da cidade, de Aracaju, ou de qualquer outra cidade que eu esteja. Adoro publicar coisas de comunidades que eu conheço, a trabalho ou não. Então, ela é uma rede realmente que eu tento mostrar qual é a energia, quais são os pilares da marca, né? O que é que a marca gosta? A marca gosta da cidade, mas gosta da natureza, do seu, e de todas as pessoas que vivem na cidade, que vivem mais no campo. Enfim, é uma base, é o que eu acredito, assim, é que é uma base. Não tem nada a ver, meu Instagram não tem nada a ver sobre vitrine, não tem nada a ver sobre nada disso, assim, sabe? É mais como mostrar a moda, que é esse fio condutor mesmo, da comunicação visual com o povo e sua história. Isso é Mas interessante. eu acho, Diga, Marília, diga. mas eu Não. acho que é justamente isso, essa questão da transformação de tanto quem está fazendo, né, quem está por trás da marca, quanto que as pessoas querem ver. A gente não está ali, acho que é uma coisa em comum entre a gente e outras marcas daqui, né, da nossa cidade, enfim, artesanais em geral, que a intenção, o vender o produto é uma consequência. A gente Sim. foca em mostrar o propósito, construir uma narrativa, um estilo de vida, né? Não é apenas vender produtos. Então, o que nos inspira, né, no geral, o que a gente acredita, o propósito, faz tudo parte, eu acho, dessa nova visão, dessa nova forma de consumir mesmo. Sim. Diz, né? Tem gente por trás dessa roupa, né? Fazendo essa roupa. E essa pessoa, ela gosta da cidade, ela gosta né, de determinados lugares, né, da praia, enfim, são pessoas que vivenciam determinados ambientes, né? Tem Isso é pessoas importante. por trás de uma roupa e geralmente é uma mulher. Sim. Né? Tem muita probabilidade de ser uma mulher. E essa questão de ser mulher, né? Vamos lá. Vocês têm homens aí na produção de vocês? Tem? Tem homens? Na minha, não. Que interessante isso, né? Você tem, Tati, homens na tua produção? Costurando? Viu que travou. Diga. Não, na parte de costura eu não tenho. Eu tinha um homem que era o meu companheiro, na produção de acessórios, que era um grande artesão. Agora ele não se encontra mais aqui. Tá. Marília também tem um companheiro que faz parte aí, olha, eu dedurando Marília, ele que faz uma coisa que eu acho incrível, que ele veste as roupas que ela costura, e são roupas que fantástico quando ele veste, né? Porque isso também desconstrói essa questão do que é feminino e do que é masculino, né? Eu acho isso muito interessante também, Marília. Como é que Eu vocês tenho um pensam? companheiro que não participa assim, ativamente da marca, mas ele me dá todo o suporte necessário quando eu preciso, né? Porque é aquilo, eu também me viro, eu sou modelo, eu sou tudo, porque é o que eu tenho e eu preciso me Verdade. virar. Então, ele também, com certeza, me dá esse suporte por trás e quando preciso, eu também chamo, ele me ajuda nas fotos e também participa como modelo, né? A roupa de vocês tem uma definição de gênero ou não? Como é isso?
Eu não costumo usar, não, e quando alguém chega com o termo, eu digo, olha, a roupa para mim não tem gênero, porque se você vestir e gostar, quem É tem que sua. gostar da roupa é quem vai vestir, quem não sou eu quem tem que falar. Se você me Sim, pedir a opinião é uma coisa, se caso contrário, a escolha é sempre sim, do mesmo jeito que eu não vou permitir que você opine no que eu vou vestir. sim. Apesar que eu gosto do nu, né? Eu tenho uma coisa assim com o nu muito grande. Que bom. Bom, eu também não defino, não, assim, mas eu tenho uma história engraçada para contar sobre essa história de roupa gênero e tal, né? Em 2018, eu, enquanto representante do Fashion Revolution Aracaju, eu fiz uma data chamada Roupa para Pessoas Trans. Foi lá na Casa Amor, foi incrível. E aí, passou ali, né? Foi sabatinado, você sabe como é agora, foi sabatinado dentro do grupo nacional e tal. Porque, por mais incrível que seja, que pareça, ninguém nunca tinha pensado nisso. Fala de roupa gênero, mas não para pessoas trans. E aí, assim, na época nem existia negócio de hater, mas eu recebi vários, vários. O mais incrível é que as pessoas diziam assim: se você propõe uma moda, ó, a cabeça, gente. Se você propõe um debate, uma conversa de moda para pessoas trans, você está querendo dizer que pessoas trans têm que se vestir diferente? Ou seja, tem que se travestir e não. Entendeu? Aí eu disse: Entendi. não, gente, vocês não estão entendendo, não. Eu estou falando de, por exemplo, lingeries. Eu tô falando de roupas que se encaixem melhor para, entendeu? Para homens trans que precisa usar alguns enchimentos, né? Tem os nomes lá e tal. Então, assim, gente, calma. Então, foi quando eu bati de frente com a galera da moda gênero, né? A galera da moda gênero, porque eu hoje penso completamente diferente. Eu acho que a moda gênero, por exemplo, uma camisa de botão que eu vendo, eu posso dizer que ela é a gênero. Mas eu também, meu vestido também é. Sim, Entendeu? Ele é. Sabe, quanto mais a gente debate e classifica e reclassifica as coisas, mais difícil fica para a gente entender. Então, assim, roupa não existe masculina, feminina e nem a gênero, é roupa. É roupa, porque a gente vê aí nessas premiações de tapete vermelho, esses cara grandão veste uma toalha e diz que é roupa e pode vestir, e ali é gênero, ali é feminino, masculino. Não, é uma roupa, que é uma toalha, mas é uma roupa, é um edredom da avó, mas é uma roupa e custa caríssimo. Então, foi lindo essa noite, foi incrível. Teve conversas específicas sobre isso, né? Sobre essa questão, por exemplo, do fast fashion, de não ter. Você tem roupa íntima, feminina, masculina. Mas geralmente o corpo da mulher trans é diferente, então tem que ter uma coisa ali diferente. Então, esse é o debate que tem que ser avançado, entendeu? É de ter roupas que sejam para essas pessoas, que elas têm o direito de entrar na CIA e achar, né? E achar. sim. Então foi muito massa. Então se perguntarem sua marca é de roupa feminina, eu vou dizer E sua marca é de roupa masculina, eu vou dizer E ela é o quê? Ela o que eu quiser. Ela é o que quiser. Se você quiser comprar a roupa e vestir no manequim, ela vai ser um figurino lindo para ficar lá exposto. Se você quiser pegar minha roupa e transformar num quadro, se você quiser vestir, você veste. Entendeu? Então, assim, roupa é comunicação. Então, acho incrível a gente se aprofundar nisso, né? Nesse recorte aí, a gente incrível, principalmente no meio da moda, né? Que a vida inteira as mulheres eram subjugadas no trabalho, como a gente mesmo estava falando, e os estilistas, os homens sempre eram os maiores, sempre, até hoje, a gente luta isso, né? Então, era um trabalho para a gente na produção ali, na base da pirâmide, mas nunca lá como estilista e tal. É, e a mesma coisa as pessoas, obviamente, com esse recorte que vai para a moda e vai para qualquer âmbito do Brasil, que são as pessoas trans, né? Então, minha, Assim, minha moda, minha moda é para quem quiser.
Eu acho só, assim, na prática, né, que é um pouco não, é muito mais complexo do que essa questão, assim, veste quem quiser, na questão da prática mesmo, que é isso, tipo, o homem tem proporções, a mulher tem proporções. Então, acho que o modelo pode ser a gênero, mas aquela determinada peça, querendo ou não, pode ter um gênero definido. Porque, tipo, na prática, alguns clientes chegam em mim na loja e gostam de um modelo. Ele fala, é para homem? Eu falei, não, se você quiser, se você se vestir e gostar, pode ser para você, mas ela foi produzida a partir de uma tabela feminina. Porque, querendo ou não, tem diferenças, né? No cós, no corte, na questão do... Por exemplo, tem uma calça lá que eu produzo, que ela é feminina, porque a boca dela é mais aberta. Então, alguns homens gostaram. Eu falei, você pode experimentar, se você gostar, é para você, é que nem o que vocês levantaram, mas quando eles vestiam, o caimento era diferente, porque querendo ou não, é uma modelagem considerada feminina, tanto pelas proporções quanto pelo corte, que comumente é geralmente usado por mulheres. Já outros modelos que eu produzo, que tem as proporções mais largas, por exemplo, uma calça que é unissex, né, que eu chamo, alguns modelos são unissex, como a camisa de botão. A camisa do botão, ela é ampla, então, a depender do tamanho, agora sim, o tamanho já vai ser diferente, né? Por exemplo, a camisa de botão, que é tipo essa que que a Naná também produz, né? Eu produzo do PP ao GG. O PP de um homem é totalmente diferente de um PP da mulher. Então, tem essas particularidades que não tem como não levar em conta na prática, né? Eu acho que tem marcas que trabalham só com isso, moda gênero, e as modelagens já são pensadas nisso. Não é todo modelo que eu acho que você pode considerar dessa forma, sabe? A modelagem a gênero, ela é comum de dois? São totalmente diferentes. Você pode pegar um modelo, mas as proporções vão ser diferentes. Então, eu acho que é mais modelos a gêneros, né? Modelo de peça. Mas existem modelos que vocês conseguem fazer isso de uma maneira comum de dois. Sim, mas aí muda a questão do tamanho, porque é isso, não tem para onde fugir. Geralmente o quadril do homem é mais largo, né? Agora, assim, a questão do gancho, a depender, o modelo pode ter cintura alta para a mulher e para o homem já não vai ser tão cintura alta. Então, tem essas particularidades e complexidades que eu acho que nessa construção de moda gênero é levada em consideração, né? Mais do que assim, se eu quiser vestir, eu visto. Realmente, se você vestir, se sentir vontade dessa forma, que nem você gosta de calças masculinas, porque quando você se veste, você se sente à vontade com aquilo. Então, é para você. Mas eu acho que é mais complexo do que isso, entendeu? Ok. Os alunos querem fazer algum comentário, alguma pergunta? A Grazi fez um comentário interessante aqui, ó. Tem uma série de questões com a moda gênero, principalmente nas questões de modelagem, isso, como a Marília e a Naná coloca, né? E que geralmente é dito como a gênero puxa muito mais para o masculino. Porque eu acho que os códigos sociais que definem, né, essa noção de feminino está subjugado ao masculino. Professora. Né? Diga, querido. Eu tenho comprado, quer dizer, faz tempo que eu não compro roupa, mas as últimas calças que eu comprei na parte feminina. Só ilustrando o que as meninas estão falando, eu tenho que comprar GG. Porque senão vai marcar meu saco. E aí é complicado, porque às vezes você quer uma roupa que demonstre identidade, né? Como elas estão marcando muito bem roupa e identidade, né? A roupa expressa, embora a gente tenha, com essa produção do fast fashion, já comprar os looks para me representar, em vez de eu montar o look, me descobrir e fazer um processo de imersão no que eu visto. Então, o passeio para mim numa loja é um passeio completo, né? Eu vou na loja inteira para poder encontrar o que é que me expressa, né? E como é que isso vai ser expressado. E aí houve uma época, acho que há uns 4 anos, 3 anos, da pantalona, e a calça é um pouco mais alta, né? Homem não tem calça até o umbigo, né? Com facilidade. E essa coisa de passar a corda, né? De você ter um movimento na perna. E aí eu quero usar isso, né? Mas aí esbarra em 2 pontos, né? Isso não é feito para o homem. E quando é feito para o homem, é feito se pensando que é feito para gay. Então, as pessoas acham que eu visto a calça porque eu sou gay e não porque eu me identifico com aquela expressão, independente da minha orientação ou com a minha orientação ou não.
Então, existe muito essa perspectiva da roupa também como marcador de orientação sexual. Por isso que o que você está marcando, você está falando, frisa muito essa questão da roupa a gênero, porque se eu colocar roupas que os traços culturais são percebidos, né, como uma performance feminina para um homem vestir, você vai entender que esse homem está vestindo porque é gay, né? É o caso do cropped, né? O cropped foi usado nos anos 80 por muitos homens héteros, né? Por muitos homens que iam para a academia. Mas hoje, quando você vê os meninos usando cropped, são homens gays, são homens magros. Então, aí você começa com várias outras questões que, por isso, muito bom ouvir isso de que a moda a gênero tem que ser questionada, porque na prática existem outras características, né? Talvez a gente, assim, criar uma intimidade com a roupa. E o slow fashion é ótimo nisso, porque aí eu vou conseguir pedir para que tenha isso, para que não tenha aquilo, porque hoje, por exemplo, eu vivo sem bolso. Eu tenho que viver... eu aproveitei a moda daquelas pochetes que colocam para eu poder ter onde colocar as coisas, porque como eu comprei calças que são feitas para a mulher, e a indústria da moda cria a ideia de que a mulher não deve ter bolso, já que ela precisa vender a bolsa para a mulher, então hoje eu sou um homem sem bolso. Eu não tenho onde colocar as minhas coisas quando eu uso as roupas que eu comprei na ala feminina, né? O código está muito mais atrelado, não à roupa, né, especificamente, mas ao que se entende como masculino e feminino, né? Na verdade, eu ia falar o que o Tiago terminou, né, falando, que óbvio que isso precisa ser uma pauta mesmo para a gente lutar, né, porque ninguém vai acabar com o fast fashion do dia para a noite. Eu sonho com isso, mas não vai acabar. Mas que coisa linda é o trabalho da costureira, né, e do costureiro, e das pequenas marcas que você tem acesso a isso, né? Então, é mais um motivo de a gente se valorizar, né, e ser valorizado por isso, porque temos marcas, mas a gente recebe, eu pelo menos recebo encomenda, assim, né? De vestido de noiva, eu já recebi encomenda de vestido de noiva a uniforme de café. Entendeu? Então, figurino para artistas. Então, assim, esse acesso que a marca, né, que a marca de slow fashion tem, isso aí, cara, isso é impagável. E o fast fashion não vai conseguir nunca chegar perto, mas a gente tem que lutar por esse perto, sabe? A gente tem que lutar para que pelo menos na decisão de consumir você não precise estar preso a esses códigos. Sabe? Muito bom, Naná. E aí, para a gente finalizar, que a gente já está 1 hora aqui falando, eu queria só perguntar para vocês três se vocês conseguem visualizar ou se vocês já estão envolvidas com algumas ações de incentivar mesmo a sociedade a repensar isso, esse consumo, né? Tá. É algo que eu sempre busco passar, né? Porque é isso, para mim, vender a roupa vai ser a consequência de tudo que eu estou construindo por trás. Então, eu sempre estou frisando no que eu acredito, nos meus propósitos, e isso, lógico, envolve Marília, no que eu acredito para minha marca, né? É um reflexo do que eu acredito. Então, essa questão do consumo consciente, de você se questionar, né? Porque para mim o consumo consciente não é você deixar de consumir, mas você ter o poder de informação e a partir dessa informação você fazer suas escolhas, sendo sustentável ou não, mas não estar alienado à realidade e você ter consciência de que tudo que você vai consumir vai ter um impacto. Tudo. Pode ser o produto mais sustentável que for, ele vai gerar um impacto. Então, eu sempre busco repassar isso. Eu acho que durante esses anos, né, de marca, eu tenho recebido, sim, um retorno muito positivo em relação a isso, de pessoas, né, de clientes ou não, de pessoas que estão ali porque gostam, se inspiram, enfim. Não necessariamente um cliente que vai comprar uma peça minha, mas pessoas que se identificam com esses ideais, eu tenho recebido esse retorno. E eu acho que muitas pessoas assim acreditam, mas só eu vou fazer. Mas eu acredito muito que essas escolhas individuais acabam reverberando no coletivo, né? E isso também é reflexo desse movimento do Fashion Revolution, que cada vez mais as pessoas conhecem, estão ouvindo falar. No começo da marca, quando eu descobri esse movimento, pouquíssimas pessoas já ouviram falar.
foi mais, eu falei com a Naná, né, que ela também estava nesse começo e nesse mesmo caminho de uma moda mais sustentável, mais consciente. E hoje em dia várias pessoas já conhecem. Então, isso com certeza é um reflexo de pessoas que estão dispostas a sair da zona de conforto, pelo menos, né? Então, acredito sim, continuo positiva. Então, eu acredito que tudo parte do princípio de quem você é dentro dessa construção toda, né? Não adianta você vender algo que você não vivencia, senão não passa de mais do mesmo, né? Enquanto Negra Luz, eu acredito que o grande impacto que eu consigo fazer é na base, né, nas crianças. Quando eu entro na escola para falar sobre identidade, para mostrar o quanto que o tecido ele é importante, o quanto que o cabelo é importante, o quanto que o reconhecimento dos seus traços, da sua pele preta, o quanto que isso é importante. E isso depois vai entrar na moda, porque a partir do momento que você se reconhece, que você muda uma estética capilar, você vai mudar tudo em você. Porque uma tal roupa que você via dessa forma, ela não vai ficar mais tão bem visível no seu corpo. Seu corpo ele precisa de mais. A partir do momento que você se reconhece, se coloca nesse lugar, automaticamente você vai olhar para o guarda-roupa e não vai se sentir convidado àquilo. E isso é muito importante para mim, isso é muito significativo. Né? Quando eu adentro em clientes que vêm com tabela de cor escuras, todas escuras, eu volto para a identidade, porque você está se escondendo, você está buscando se apagar. Nós somos ensinadas a que você tem um corpo grande, você tem um corpo volumoso, as suas medidas são diferentes. Você é grande em cima, fina no meio, é grande embaixo. Então, você precisa esconder essa sua estrutura. A moda ela foi feita reta, ela não foi feita pensando nessas suas curvas. Então, é um trabalho de identidade, de que ela aceita esse corpo, de que ela expõe esse corpo, de que ela coloca o corpo, porque o corpo comunica. Então, você vai passar a falar o quanto você é belo, o quanto você está alegre, o quanto você está triste, mas sabendo do que você quer comunicar a partir disso. Então, eu sempre vou voltar para a identidade, né? E essa questão de falar da modelagem do corpo, eu falo também respondendo a questão da modelagem de um corpo, que o corpo negro ele traz uma questão de formas que é própria deles. E para além disso, né, a moda como um transformador de vidas. Né, que você não use porque isso aqui é bom para você, mas isso está sendo bom para mim. Né? Eu me colocar nessa roupa, ela está fazendo com que eu me expresse ou que eu esteja comunicando uma intenção, de repente, distorcida ao outro. Né? Eu estou bem com o espelho, com isso, né? Eu me olho, me aceito, tá ok, estou linda assim, assim eu saio. Mas não estou linda, eu estou na dúvida, estou balançada. Se você não está bem, não vá. Porque a moda é para você se sentir bem dentro do corpo que você habita. Se você não está bem, isso é alguma coisa, mas, no meu ponto de vista, não muda. Isso é uma pauta para uma outra conversa, né, Tati? Essa questão do corpo, né? Como o corpo é enquadrado, né, dentro de códigos sociais. Obrigada, Tati, foi ótimo. Bom, quando eu comecei em 2017, a Naná já começou com traços de sustentabilidade, né? Mas a partir de 2018 foi quando a marca se atrelou, né, como um outro lado da moeda real, com a militância, né, de tudo que eu acredito. Então, a partir de 2018, todo o meu trabalho ele foi construído a partir de vivências, aprendizados, ensinamentos, com mulheres, com pessoas, mas principalmente mulheres de comunidades tradicionais e periféricas, até hoje. Né? Então, não tem nenhuma coleção que eu lanço, ela fica só, ela é produzida apenas no meu ateliê, ou de Márcia, ou de Leudilene, que é, né, esse trio aí. A coleção ela passa por mãos de mulheres de comunidades tradicionais e periféricas. Agora, nesse momento, eu estou trabalhando com as mulheres do povoado Tigre e de Pacatuba, né? E quero para sempre continuar com elas.
Então, eu acho que a marca, meu trabalho, tem dois propósitos, assim, sabe? Eu lanço dois anzóis, assim, sabe? Essa coisa de que a coisa mais sustentável da minha marca é esse trabalho com essas mulheres, certo? Essa é o principal, assim. E a segunda coisa da marca, com relação à parte prática, né? Econômica e tal, absolutamente importante, porque é o que eu falei, é minha vida, tudo que eu apostei, não tenho plano B, e adoro, gosto do que eu faço, quero crescer. Mas eu queria citar uma coisa que aconteceu. Uma vez eu assisti uma palestra com um cara muito maravilhoso lá de Salvador, chamado Zé Pimenta. Zé Pimenta, ele é dono de uma marca chamada Ousaria, que a cada peça de roupa, ela garante um dia de aula para crianças de comunidades. Então, assim, é incrível o trabalho deles. E uma vez eu estava meio assim, né, meio borocochô, sem saber se eu continuava, se eu seguia. E ele me fez uma pergunta muito direta. Ele disse assim: Naná, se sua marca fechar hoje, quem perde? E aí eu fiquei muito tempo, assim, eu acho que alguns segundos, mas parecia uma eternidade, assim, para responder ele. E a primeira coisa que eu pensei quem perde são essas mulheres que eu trabalho, porque o nosso trabalho junto gera oportunidade, né? Eu estou indo para São Paulo agora apresentar uma peça que eu fiz, uma peça de vestuário que eu fiz com ela, lá em Pacatuba, dia 19, vai ser a apresentação. Ainda nas comemorações da Semana de Arte Moderna, foi um convite incrível. Vai vir muita coisa interessante dessa viagem também, trabalho junto, então elas crescem junto comigo e eu cresço junto com elas. Mas eu, sinceramente, assim, eu acho que quem perde sou eu, porque eu quero muito dar orgulho aos meus filhos, sabe? Eu quero deixar essa herança para eles, assim. E eu adoro trabalhar com moda, mas se eu comprasse roupa e revendesse, eu ia estar trabalhando com moda, mas eu não ia estar ensinando eles para a vida, entendeu? Nem aprendendo para ensinar eles para a vida. Então, eu acho que se minha marca fechar um dia, sim, existe um ciclo, né? Existe uma rede que perde, mas principalmente eu, porque eu quero dar esse orgulho aos meus filhos, eu quero que eles cresçam, me vendo na máquina, me vendo viajando, e eles sempre vão comigo, sempre estão presentes. Então é isso que me segura. Ô, Naná, que lindo vocês três, viu? Muito bom. Eu super agradeço estar com vocês, assim, aprendi pra caramba. E vamos ver se esse ano a gente se vê mais, né? Parabéns para todas. E super obrigada por ter aceito esse diálogo, essa conversa, tá? É muito importante. Depois eu vou conversar com meus alunos e eu passo para vocês as nossas, né? Tá? Super obrigada. Obrigada, muito bom escutar, muito bom. Agradeço demais a oportunidade e espero que tenhamos um próximo momento. Vamos ter, Tati, vamos ter outros momentos. E presenciais. Vamos ter momentos, né? Orixá abençoe esse dia. E, Naná, honro demais a sua trajetória, conheço bem o passo a passo, eu sei bem o que é lidar com as comunidades tradicionais. Eu sinto na pele a diferença de tratamento de oportunidade. Então, isso é muito importante e gratificante enquanto mulher preta empreendedora, ver estar contigo pautando. Então, axé para nós e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, gente. No Instagram para conhecer mais o nosso trabalho. Cosmos Ateliê, Naná Oliveira e Negra Luz.